que é a verdade? Essa é uma das perguntas mais complicadas de responder em toda a história da humanidade. Você explicar o que é a verdade, você definir o que é a verdade, você saber o que é a verdade, é muito difícil. Especialmente na nossa época, que uns chamam de pós-modernismo, onde as verdades são múltiplas e todas têm o seu próprio lugar de destaque, eu diria até na sociedade. Você perguntar o que é a verdade, para muita gente passa a ser uma afronta. Porque quem é você para dizer o que é verdade? Porque não poderia ser tal coisa verdadeira e outra coisa também verdadeira? Ou só você é que está com a razão, quer dizer que você é assim, você é autoritário, você é uma pessoa intolerante, porque só quem tem a verdade é você. Isso são pensamentos da nossa época. São pensamentos muito novos. E aí nós já não abandonamos o conceito de verdade, nós só mudamos. Antes Deus dizia o que era verdade, hoje as pessoas se submetem à ciência. Como determinado esse ministro dizia, ciência, ciência, ciência. Um mantra. É uma espécie de louvor à ciência. E vocês viram no que deu. E outros vão dizer que não abraçam simplesmente a ciência, mas as muitas verdades das religiões, porque todas convergem para uma verdade única, que é o bem comum. Existe a religião científica, existe a religião esotérica, e existe a religião. Existem as verdades que não passam de mentiras, e existe a única verdade possível. Eu, como cristão, posso responder o que é a verdade. A verdade é o que Deus diz que é verdade. Então nós não vivemos nesse mundo em confusão. Nós vivemos com certezas. A verdade é o que Deus diz que é verdade. Porque isso é uma implicação lógica de Deus ser Deus. Se Deus criou todas as coisas, ou seja, se o que você vê e até aquilo que você não vê foi criado por Deus, por consequência lógica, é Ele quem define o que é verdadeiro. Como pode a criatura dizer ao Criador o que é verdadeiro e o que é falso? E nós afirmamos isso com muita veemência como cristãos. O que Deus diz é a verdade e acabou. E nós temos até um lema dentre os protestantes. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Esse é um dos mantras evangélicos, Perdeu o sentido categórico da expressão e virou só uma coisa que as pessoas repetem sem entender o que estão dizendo. Porque na prática não é assim. Na prática, nós acabamos não sendo governados pela palavra. Nós sabemos que o que Deus fala é a verdade, nós afirmamos isso com a nossa boca, mas a nossa vida não é governada pela verdade revelada pelo Senhor. Porque essa verdade que procede de Deus não é uma verdade que ela fala de diferentes formas para cada um de nós, mas ela é uma verdade única e objetiva. Essa é uma distorção da verdade de Deus. Não, Deus falou isso comigo, aí ele fala com outro exatamente aquilo que é contrário ao que falou comigo. Então isso está muito mais próximo do pós-modernismo da nossa época do que a objetividade da lei de Deus. O que Deus falou, falou para todos os homens. A verdade é única. Ela não vai sendo adaptada para a vida de cada um. É uma única verdade que é contextualizada para a minha vida. A minha vida, no meu contexto, precisa se adaptar a uma verdade que é eterna e perfeita. Eu conversava há pouco tempo com um descrente, estava apresentando o evangelho para ele, e ele começou a ter, ele disse assim, eu estou com medo do que você pensa. Que a gente começa a mostrar a lei de Deus, o que o Senhor
fala sobre os pecados dos homens, sobre o que é verdadeira tolerância. Ele disse: rapaz, eu não sabia que você era assim tão radical. E aí, o que é radical? Eu não estou sendo radical, estou dizendo o que a Bíblia diz. Aí ele disse: mas a sociedade não evolui? Eu perguntei: você está me falando de evolução o quê? Evolução hoje é a destruição das famílias? Evolução é as pessoas se desrespeitando? Filho não respeita mais pai? Os casais casam, se descasam com muita facilidade? As pessoas não têm firmeza na fé? Essa é a evolução que você está me apresentando? Porque se for essa a evolução... Mas tem outra coisa. A sociedade involui, porque isso não é evolução. Mas Deus é perfeito. Se Deus é eterno, como nós dizemos que Ele é eterno, Ele não pode mudar. Então o que Ele disse lá no Éden vai ser verdade até o último dia e por toda a eternidade. Essa é a verdade. Eu preciso aprender a me submeter à verdade do Senhor.